Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre vindo aqui diariamente para trazer análise de mercado, análise de Bitcoin. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin e a gente vai falar também sobre BNB. Muita gente falando aí sobre a possibilidade de queda no BNB, o BNB pode despencar aí 70%, 80%, Binance com possibilidade de falência. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o FUD que saiu aí essa semana sobre o BNB e eu quero estar passando aqui para você a minha opinião sobre essa possibilidade, tá bom? Lembrando que é possibilidade, a gente sempre trabalha dentro de probabilidade e estatística e a gente nunca sabe o que está acontecendo de fato, mas a gente vai ver ali e eu quero estar passando para você a minha visão sobre isso, tá bom? Mas antes, vamos entender o que está acontecendo com o Bitcoin, vamos entender o que está acontecendo com o mercado como um todo, tá? Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e aqui no meu canal trago todos os dias conteúdos como esse, trazendo desde análise de Bitcoin, análise de altcoin, oportunidade e principalmente conhecimento, tá? Eu tento passar aqui para você no meu canal um pouco do meu conhecimento de 7 anos de mercado. Eu tô aí no mercado há mais de 7 anos e aqui eu tô todos os dias de segunda a segunda para tentar passar um pouco do meu conhecimento aí para você. E se te interessa conteúdos assim, é só se inscrever e acompanhar aí todos os dias o conteúdo que eu venho aqui para trazer para você, tá bom? Enfim, vamos entender aqui um pouco do que está acontecendo com o Bitcoin, depois a gente vai lá para BNB, tá? Primeiro você precisa entender que nesse momento a gente tem o Bitcoin caindo, isso pela falta de intenção compradora, tá? Porque a gente tinha a perspectiva de aprovação de ETF aí para esse mês de outubro ou setembro, porém com essa postergação da SEC jogando lá a possibilidade de aprovação de ETF lá para 2024, faltou a intenção compradora e com algumas notícias que saiu ali no dia da queda do Bitcoin, como por exemplo, foi divulgado que a SpaceX vendeu seus Bitcoins, a gente tinha ali os títulos subindo muito, a gente tinha algumas notícias negativas rolando no mercado e isso fez com que surgisse uma pressão vendedora maior, com isso a gente não tinha pressão compradora para segurar e a gente viu a queda. Por que eu tô te falando isso? Porque nesse momento tem muita gente falando sobre possibilidade do Bitcoin cair para 20 mil dólares por unidade. E para que a gente tenha Bitcoin a 20 mil dólares por unidade, a gente precisa ver acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Então, por exemplo, agora em setembro a gente tem a possibilidade de aprovação de ETF da BlackRock ou postergação para 2024. Provavelmente a SEC postergue para 2024 para que eles tenham um tempo maior para estar analisando a aprovação, a possibilidade de aprovação de ETF, no qual eu acredito que aconteça em 2024. Com essa postergação, a gente vai ver uma falta de intenção compradora, uma agressão compradora no preço do Bitcoin. Com isso, qualquer pressão vendedora pode fazer o preço cair. Então a gente vai ficar atento a qualquer notícia negativa nesse momento, porque qualquer notícia negativa após a SEC divulgar a postergação do ETF de Bitcoin para 2024, a gente pode ver o preço do Bitcoin caindo. Então nesse momento precisamos acompanhar todas e quaisquer notícias que sair para mercado cripto e mercado tradicional também, porque pode trazer aqui para a gente possibilidade de queda e queda possivelmente até 20 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Não estou dizendo que vai cair, não estou dizendo que o Bitcoin vai voltar para 20 mil dólares por unidade. O que eu quero mostrar aqui para você é que existe a possibilidade, se a partir do dia 2, 3 de setembro, se não me engano, a SEC postergar o ETF de Bitcoin. Com isso, qualquer notícia negativa vai impactar aqui no preço, tá bom? Então você precisa ficar atento a isso, porque tendo isso em mente, você consegue aproveitar todas e quaisquer oportunidades que surgirem no mercado nesse momento, como por exemplo, possibilidade de queda. Se for postergado ETF, surgir notícia negativa dentro do mercado cripto, surgir notícia negativa dentro de mercado tradicional, daí possibilidade de queda e a gente consegue surfar essa queda em short. Mas Luiz, qual a possibilidade de sair notícia negativa vindo de mercado tradicional, vindo de mercado cripto? Por isso que eu estou trazendo o vídeo hoje falando um pouco sobre o que está acontecendo com a Binance, tá? Porque a gente precisa ficar de olho nisso. E também eu quero estar mostrando aqui para você um pouco do que está acontecendo com o mercado tradicional. Sendo assim, a gente entende um pouco do conceito e um pouco do contexto do que está acontecendo para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades e essa possibilidade, tá bom? Quando a gente vai utilizar
times menores para estar observando o que está acontecendo dentro do gráfico semanal, veja que nesse momento o Bitcoin está tentando formar uma lateralização. Mostrei para vocês em panoramas anteriores sobre essa possibilidade de lateralização, porque falta volume, falta volatilidade, então o preço acaba segurando aqui dentro de uma microlateralização, esperando sair ali qualquer notícia de alta relevância, qualquer informação que possa trazer um pouco mais de volatilidade para o preço e mais valorização ou depreciação, dependendo aí da notícia, tá bom? Enfim, o que a gente precisa observar aqui, principalmente no gráfico diário, é que se ele sair dessa microlateralização para baixo, existe a possibilidade de queda. Já mostrei para vocês em panoramas anteriores o que pode acontecer com a queda, tá? A gente precisa ficar atento a alguns movimentos, principalmente se ele cair e não estruturar abaixo. Para a gente ver Bitcoin a 20 mil, ele precisa lateralizar, formar padrões de continuidade abaixo dessa região para que a gente tenha continuidade de queda até os 20 mil, porque se isso não acontecer, se acontecer um movimento contrário, queda até os 24.500, por exemplo, e voltar para cima dos 25, a gente vai ver esse padrão e com esse padrão a gente tem a possibilidade de um repique até os 28 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então fique atento aí ao que pode acontecer mediante a possibilidade de queda. Mas qual que é a possibilidade de queda? Será que existe de fato essa possibilidade de queda? Então a gente dá uma observada em mercado tradicional para a gente tentar entender um pouco dessa possibilidade. Como por exemplo aqui nos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, veja que os títulos estão caindo. Com queda de título, a gente tem ali a diminuição da possibilidade de queda. Então a gente pode ver a continuação dessa lateralização de Bitcoin e a gente observa também o dólar, que acaba impactando. Veja que nesse momento o dólar está em valorização, tá? Existe a possibilidade de subir um pouco mais, subir até 104 ou até mesmo subir até 105 e a partir daqui ele mostrar qual que vai ser a próxima direção para a gente. Porém, a princípio eu considero toda essa região como uma região de resistência, tá bom? Então ele pode lateralizar um pouco e depois ele demonstrar a direção. Isso pode acontecer depois de divulgação de taxa de juros. A gente tem muita coisa para acontecer aí para o decorrer desse mês até o início do próximo mês de setembro, tá? Então a gente precisa ficar atento aí ao que vai acontecer mediante a economia dos Estados Unidos, tá bom? E com essa possibilidade de lateralização aqui no dólar, possibilidade de lateralização aqui para Bitcoin também, tá bom? Mas como existe a possibilidade de recuo nos títulos de 10 anos, existe a possibilidade de um repique aqui no Bitcoin, mas não descarto nesse momento o toque aqui nos 24, onde ele vai tirar, vai liquidar todo mundo que está comprando, ele tira, liquida todas essas pessoas, a institucional capta a liquidez desse pessoal e a partir daqui a gente vê um repique um pouco mais extenso, o preço voltando para 27.900, 28 mil dólares, tá, pessoal? Eu estou atento aí a essa possibilidade e para curtíssimo prazo eu acredito que ainda existe a possibilidade de um recuo até os 25 mil dólares de novo ou até mesmo ultrapassar dos 25, tá bom? Se estruturar abaixo, daí a gente pode ver o preço precedendo um movimento mais extenso até os 20 mil, tá bom? Quando a gente vai observar o BNB, o que está assustando muita gente nesse momento, tudo isso começou depois da queda um pouco mais expressiva aqui do BNB e essa queda veio depois que a Binance limitou saques ali na Europa. A Binance, com essa limitação, obviamente, o token acaba sendo afetado. O BNB teve uma queda mais expressiva. Depois dessa queda mais expressiva, houve algumas pessoas com medo, algumas publicações falando algumas coisas negativas sobre a Binance. E, na minha opinião, tudo que está acontecendo é FUD, tá, pessoal? E tudo aconteceu aqui com a publicação do Sunny lá no Twitter, falando que o BNB tem 32 bilhões de valor de mercado, que equivale a 1,2 milhões de Bitcoin. E na opinião dele, olha só, ele falou aqui, se o valor do BNB cair, a Binance pode liquidar suas reservas de Bitcoin para sustentar o preço do BNB. Essa estratégia é sustentável até que não seja mais sustentável. Se falhar, podemos ver uma situação que lembra FTX, mais ampliada. Bom, na minha opinião, essa concepção aqui é totalmente fora de contexto e sem sentido, porque a Binance ela não garante preço de BNB. Você não compra a BNB como uma stablecoin. Olha, compre aqui a BNB a 200 dólares e BNB vai sempre equivaler a 200 dólares. Então, se o preço cair, eu vou vender Bitcoin para segurar o preço do BNB. Não é que nem o ST, por exemplo, que a Luna Foundation precisava vender os tokens Luna para segurar a stablecoin UST, ou seja, se tinha muita pressão vendedora do UST, como colateral era vendido o Luna para comprar o UST para estabilizar o PEG do UST. Com isso, se tinha uma pressão, muita gente vendendo, muita gente despejando ou todo mundo despejando o UST,
existia uma pressão vendedora muito grande no Luna. O Luna acabava caindo para tentar sustentar o preço do ST. Com a queda do Luna, muita gente tentava sair ou queria continuar saindo porque tinha uma garantia ali de 1 para 1. Só que isso não acontece aqui no BNB. Tá? Isso não acontece, não existe uma garantia de preço no BNB. O CZ ele não precisa vender Bitcoin para segurar o preço de BNB. Até mesmo porque se ele fizer isso, vai ser um crash generalizado. O Bitcoin acaba caindo, trazendo mais queda para o BNB. Mais queda para BNB, mais venda, mais queda. Isso acaba virando uma situação insustentável para BNB e para Bitcoin. Então, não acredito que tenha fundamento essa concepção de que a Binance precise vender 1,2 milhões de Bitcoin, tendo em vista também que esse 1,2 milhões é só para motivo de comparação de market cap. É como comparar BNB barra USDT, BNB barra BTC. Quanto equivale ou qual o valor de mercado do BNB barra USDT? Equivale a 32 milhões. Quanto equivale BNB barra BTC? 1,2 milhões de BTC. Então, não significa que a Binance precise despejar Bitcoin para segurar o preço do BNB. Isso não faz nenhum sentido, tá, pessoal? E também lembrando que o que aconteceu com a FTX foi praticamente um golpe, tá? Não tem nada a ver com essa situação, porque o que aconteceu lá com o token FTT e a FTX foi que o Sam Bankman queria salvar a Alameda, então ele tirou fundos dos seus usuários para tentar salvar a Alameda, só que ele não conseguiu salvar a Alameda acabou falindo. Com isso, ele estava dando o token FTT como garantia. Então ele pegava os fundos das pessoas, dava o FTT como garantia e daí lá na frente as pessoas queriam vender esse FTT e acabou despejando. Todo mundo despejou o FTT e o FTT acabou caindo junto ali com a exchange, porque a exchange acabou se tornando insolvente, porque muita gente acabou saindo da exchange, tá, pessoal? Então é uma situação totalmente diferente. A queda do token BNB vem pelo fato que a Binance limitou os saques lá na Europa, com isso houve a queda, e a queda do BNB em si não afeta na empresa Binance, não afeta na exchange Binance. O que afeta na exchange Binance é um fluxo muito grande de saque. Se tiver um fluxo muito grande de saque, daí a gente pode se assustar. Mas a queda do token BNB não tem nada a ver com a possibilidade de falência na Binance, tá? Eu estou dizendo aqui que a Binance é a melhor exchange que existe? Não estou falando isso, tá? Se você tiver com medo, se você quer sair ali da Binance, quer colocar o seu dinheiro em outra exchange, quer utilizar uma outra exchange, até recomendo, tá? Por motivo de segurança também aqui no Brasil. Você sabe que existem alguns empecilhos até mesmo para estar fazendo as nossas operações. Então, se você quer mudar de exchange, recomendo que você está utilizando a BitGet. Manda seu dinheiro para lá e lá você pode estar utilizando para fazer seus trades. Lembrando que guardar token, guardar criptomoeda é na sua wallet, tá? Compre a sua wallet e guarde aí as suas moedas. Mas se você quer estar utilizando alguma exchange para estar fazendo trade, utiliza como opção a BitGet, que é a exchange que eu utilizo nesse momento. Mas, se você tá com medo ali, achando que a Binance vai quebrar, acho que seja muito difícil, não vou falar que é impossível, tá? Nada é impossível no mercado cripto, mas acredito que seja muito difícil e que isso seja só um FUD. É o que eu, Luiz, acredito, tá, pessoal? E sobre a Binance, o que tá gerando mais medo no pessoal, aqui falando do token, é por conta desse gap que existe aqui no token da Binance. Existe um gap muito longo, que daí uma queda de 70%, aproximadamente 70% ou mais de 70%. Com esse gap, muita gente acaba ficando de olho na possibilidade de perder esse fundo aqui em $200 por unidade, e com a perda desse fundo, o token BNB, os investidores acabarem despejando o BNB e a possibilidade do BNB cair para $40, $50 por unidade. Existe sim essa possibilidade, até mesmo porque o BNB só caiu em média de 70% a 69%, enquanto a maioria das altcoins caiu 90% ou mais de 90%, então existe um espaço para mais queda aqui para o BNB, mas acredito que seja muito difícil ele voltar para 40, $47 por unidade. Não que seja impossível, existe sim a possibilidade e existe o espaço para cair, mas vai ser um pouco difícil, a não ser que aconteça alguma coisa ali com a Binance e daí acabe gerando um FUD generalizado, um pânico generalizado,
daí todo mundo acaba vendendo e o token acaba despencando, caindo aqui para 47, tá, pessoal? Muito cuidado para você que quer comprar achando que tá barato, porque existe o espaço para cair mais, tá? E para quem quer comprar achando que tá barato, precisa ficar atento a tudo que está acontecendo com a exchange também, tá? Com esse congelamento ou essa limitação de saques lá na Europa, acaba trazendo medo para o mercado. Com isso, poucas pessoas querem comprar. Quem quer comprar a BNB, por exemplo, vai querer comprar cada vez menos com esses FUDs rolando. Então, acaba diminuindo o potencial de valorização. Então, por isso que você precisa ficar atento para você que quer comprar. E para você que está querendo vender, está querendo shortar, dá para fazer um short a partir do momento que ele perder esse fundo aqui em $200, mas não acreditando e esperando que ele vai vir para $40, tá? Dá para a gente pegar um short tentando pegar até 150, 140 dólares aqui, esperando que saia mais FUD, provavelmente deve sair mais algum FUD depois que perder esse fundo. Com isso a gente shorta, ganha um dinheiro com um short aqui, mas não esperando que a Binance vai falir, a Binance vai quebrar. Acho que isso seja muito difícil de acontecer, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. E lembrando, se você não está lá no grupo do Telegram, link está na descrição. Abrir lá o grupo do Telegram para quem quer entrar lá no grupo do Telegram. É gratuito e não é sempre que está aberto, tá? Eu abro sazonalmente, alguns dias ali durante o mês, no máximo 1 2 semanas, tá? Então se você quer entrar no meu grupo do Telegram, que é gratuito, tá aberto e tá na descrição, é só você entrar lá, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!